Ela é bailarina profissional, transformista, cantora, apresentadora e figurinista. Camille Laker nasceu na extinta Boate Divine e participou de diversas casas da cidade, como Thor, Renascença, Dona Santa, Califórnia, Mykonos e tantas outras. Lançou o livro de 15 anos de carreira, tem espetáculos de teatro como Posso Desabafar, Tempo Imperfeito, Boca Suja de Carmim, Atiraste uma Pedra e muitos outros. Hoje a gente conversa com ela, Camille Laker. E diva, bailarina, apresentadora, coreógrafo da quadrilha Junina Babassu, bicampeão do Festival Globo Nordeste. Leva consigo as faixas dos mais importantes concursos como Garota G, Miss Universo, Miss Ceará. Ganhou o título de Miss Beleza Gay Brasil. Atuou no teatro em espetáculos como Posso Desabafar, com Paulo Diógenes, a Raimundinha. É componente do coletivo Divas e atuou em espetáculos como Bocas Sujas de Carmim, Atiraste uma Pedra, Divas Vintage, entre outros. É uma das artistas mais respeitadas e queridas do estado. O nome dela é Adma Shiva. Muito bem-vindas, vocês duas lindas, maravilhosas, gatas, gostosas. O que mais que a gente pode falar delas? Talentosas. Então vamos lá. Então. Camille Laker, Adma Shiva. Queremos mais. Quero mais adjetivo. Mais adjetivos. Vem pra cá só pra isso, não. Como é que começou? Quem foi Camille? Quem é Camille? Conta pra gente. Eu manifestinha, né? Comecei quando mamãe, a louca. Eu comecei em 2002, né? Sempre fui bailarina, admirava as meninas no balé, mas não tinha amizade com elas. Que meninas? Essa aqui, ó. Essa e as outras, né? Da minha época. Quais são as outras? Tinha uma Colares, Carla Colares, a Nefertiti. Na verdade, tinha milhões de pessoas, assim. Mas vamos pro começo. Eu completo 18 anos da minha vida e nunca tinha ido a uma boate. E um amigo diz assim pra mim, se eu já conhecia a Divine, que ela tinha aberto nos anos 2000, eu não conheço. Daí eu fui conhecer. Quando eu entro lá, vejo um show de drag, que eu fiquei admirado com a apresentadora e tal. Eu paralisei, porque eu só vi aquilo no Silvio Santos, né? Na minha época, mamãe assistindo dia de domingo Silvio Santos. E aí, era a Lena Oxa, assim, uma diva, realmente, eu me apaixonei. Passei 2 anos frequentando a boate só pra ver show, mas nunca imaginei que eu ia ser uma artista. E daí, em 2002, numa brincadeira, eu me torno Camille. Sim. Foi a primeira boate que tu frequentou? Foi a Divine? Sim, a primeira boate. Sou novinha. Louca, né? E a Adma, como é que surgiu? A Adma surgiu também vindo dessa referência, né, da arte, da dança. Eu já dançava, tanto no movimento junino como a dança clássica, acadêmica. E graças a Deus, assim, ele me botou num círculo onde as meninas já tinham uma tendência à questão da noite, né? Que é justamente a Carla Colares, a Everarda ainda não artisticamente, mas também já se montava para alguns eventos do José Valdo, que sempre foi um bairro muito efervescente nessa questão da arte transformista. E aí a gente foi tentando uns experimentos, assim, ainda muito no colégio de dança, mas não saí ainda para boate nem nada. E aí fui ser back da Colares no Garota G, onde a Pamela Killer ganhou, né? Não tinha nada, não tinha peruca, tudo emprestado, da Katana Cox, roupa da Carla Colares, ela sempre dirigindo a gente, mas assim, como eu já tinha uma bagagem da dança, então cenicamente eu já saberia como me comportar. E aí depois disso as coisas vieram acontecendo. Um ano seguinte eu já estava nesse concurso competindo e foi o meu primeiro título. Foi um ano depois que eu comecei a me montar de fato, né? Foi ali começo dos anos 2000, participei do concurso de transformista do José Valdo também, então foi a partir dos anos 2000 que isso foi se tornando uma coisa mais frequente. Eu fui gostando e fui associando isso à dança. E a amizade de vocês? Diz que elas não gostavam, mas quando foi que deu aquela liga, assim? Eu disse até pra vocês antes que, assim, eu vi a Camille ainda como Davi fazendo a audição do colégio de dança, né? Eu era uma banca, fazia parte de uma banca, mas de uma banca de ouvintes. A banca que finalizava a aprovação ou não delas eram outras. A gente estava ali como ouvinte, aí eu vi a Camille fazendo
a audição de calça bailarina azul, menina tão nova, pura leite. Eu quero ser amiga desse viado. Eu gostei desse viado, você é amigo desse viado. A Colares foi a mais simpática comigo no dia da inscrição. Que é a mais abusada, né? Que contradição. Não, mas assim, eu conhecia os meninos, né? Por eles dançarem em outra escola que não era a minha. E aí eu não tinha uma amizade, eu tinha uma admiração, porque via a técnica deles. Eu era muito nova, ainda estava começando a fazer balé. E a arte transformista foi que deu essa liga da gente. Porque quando eu chego na boate e começo a ver que aqueles bailarinos que eu admirava também faziam essa arte, eu comecei a me identificar e dizer assim, eu também quero fazer, eu posso fazer. Mas tu assistiu a gente enquanto bailarino no palco, não? Sim, o primeiro bailarino que eu vi na minha vida foi a Verônica de Castro, né? O Everardo. Como Everardo. No Teatro Zé de Alencar. E aí a Colares, quando eu fui me inscrever no colégio de dança, foi a pessoa que veio me perguntar de onde eu era. Ela tava querendo paquerar comigo. Na cara dela. Sedutora, né? É porque ela gostava de pegar a gayzinha e botar pra se montar. Toma aqui uma peruca. O vírus do laque, né? E aí o Júlio veio também tudo junto no balé. E aí, por conta da arte transformista, foi que a gente começou a ter mais contato. Que eu fui começar a tentar fazer show, elas me davam algumas dicas e depois eu fui fazer balé junto com elas. Então a gente se via durante a semana toda. Inteira. Assim, Aí o assunto era dança, espetáculo ou peruca e tal. E a gente ficava assim meio receoso, se ia, se não ia, como é que ia contar em casa, essa questão toda. Mas a gente foi desbravando as noites e tal. Nós tínhamos alguns maquiadores em comum, né? A Maura e tal. E foi isso, a noite foi levando a gente foi criando um círculo de amizades, né? Justamente trazendo essas duas potências, a questão da noite e da dança. Então, a gente soube aliar isso. Isso foi tão forte nesse movimento da arte transformista que a dança... ela viralizou. Tal hora tinha 20, 30 rapazes meninos fazendo aula de balé porque queriam ser uma transformista que dançasse. Assim, porque na minha visão, elas sempre foram divas quando eu passei a frequentar as boates. E aí eu tava tentando galgar isso e rapidamente eu cheguei por conta da dança, né? E aí eu lembro que as meninas foram fazer as aulas lá, tentar... Na Gorete, né? Na Gorete Quintela, era babado, assim. Eram muitas meninas que associavam. E assim, a questão da Camila, o que realmente deu grande boom também foi justamente porque ela dominava o palco muito bem, cenicamente, né? E aí a dublagem foi uma coisa que todo mundo, quando começa, vai adquirindo e tal, mas a performance, a dança, a coisa do estar em cena, abriu os olhos de muitas pessoas. Que aconteceu comigo, com a Everarda, com a Nefertiti, antes da geração da Camille. Aí vocês acham que a dança, o balé, eles deram esse diferencial para vocês no meio transformista? Com toda certeza. Foi um a mais. Inclusive do próprio diretor artístico da boate, que era o Celso, o próprio dono, quando ele... Da Divine. Da Boate Divine. Que ele quis montar um primeiro número, assim, realmente bem profissional, com bailarinos, com transformistas que dançavam, que eram bailarinos. E aí, como todo mundo já conhecia elas como divas bailarinas, faltava uma e me chamaram. E assim, tinha muitas outras artistas que estavam há mais tempo que não foram chamadas porque não tinha, né, a qualidade técnica da dança, e eu fui. Acabou que todo mundo, né? E isso abriu os olhos das outras artistas para poder também fazer. E assim, naquela época, nos anos 2000, surgiu esse movimento de que todo artista transformista tinha que chegar a ser uma diva. Porque a diva ganhava melhor. Todo mundo queria ser... As artistas que estavam chegando. Almejava isso. Então assim, eu acho que do meu começo até eu me tornar uma diva foram 4, 5 meses. Então foi muito rápido. Nossa, foi rápido. Eu também. Eu me apresentei uma vez na casa como atração na noite, no sábado. E eu já tinha participado de algumas coisas mais fora da Boate Divine. E aí, quando a gente recebe a tal ligação, né? De quem é a ligação? Do Celso, do Big Boss. Fazendo um convite para uma reunião. Aí todo mundo, gente, eu recebi uma ligação. Esse bicha vai virar diva. Não, mulher, eu não consigo, não sei o que. Aí pronto, aí foi. E acabou que as meninas do show, elas
elas se permitiram esse tipo de direção. Além da dublagem, que já eram exímias dubladoras, dominadoras do palco, tiveram que aprender sequências. E aí tudo era dividido. Eu pegava uma turma de drags, a Camila e outro, então a gente criava assim simultaneamente. Isso, né? pra montar um show especial. Um grande show, era. A gente dividia essas funções. Eu lembro quando o começo de tudo, eu tava chegando de viagem, né, com o balé. Aí eu lembro que nessa época a gente podia beber no avião. Eu passei o dia bebendo no Rio de Janeiro. Bebendo no avião, cheguei em casa, joguei a bolsa e disse, eu vou pra Divine. E aí quando eu cheguei na boate, a Lena disse que vou fazer uma brincadeira. Quem quer subir no palco? E eu subi. Eu não sabia nem o que Ruge, era. né? Tava bêbada já, né? Mas Subiu. quando eu subi, ela disse assim, não pode mais desistir. A partir de hoje, concurso Ruge. Aí tinha que dançar. Só que eu estava no Rio. Né? Passei o final de semana no Rio, e no Rio de Janeiro era uma febre, né? Aquelas meninas. Então eu sabia a música, eu sabia a coreografia e participei. Então foi fácil pra mim. Daí eu lembro que eu comecei a me destacar e a Lena, eu queria fazer shows dançantes. Só que a Lena me deu uma dica pra fazer uma música lenta. E aí eu fiz e me identifiquei. Eu acho que entra a coisa de ser interpretativo, né? E depois... Ai, me perdi agora, eu tava falando música lenta. Aí da Ruge, você foi continuando, virou Ruge. Foi teu campeonato, foi o primeiro show. Foi. Enfim, aí... Ai, me perdi mesmo, gente. Bom, raciocínio. Vanusa, já o volto. jeito. Mas vocês lembram, na memória de vocês, tirando a Divine, que outros lugares de Fortaleza que vocês andavam, frequentavam, que eram gays, LGBT? Mais se apresentando ou não? Não. Antes de andar na O que boate... vocês gostavam de curtir à noite? Eu cheguei a conhecer uma boate que ficava ali na Monsenhor Tabosa. Na verdade, eu sempre tive muita vontade de desbravar a noite. Mas como todos os meus 2 irmãos mais velhos são também gays, existiu para comigo uma super proteção. Então eu saía, tinha que estar de meia-noite em casa. Se eu saía com alguém, tinha que saber. Meu irmão cobrava pra saber quem é. Até que um dia que a gente se encontrou num lugar gay. Ele disse, Júlio, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, saí com os meus amigos. Ele vai já pra casa agora. Bicha, foi uma briga, um retretreque, não sei o que ele podia ou não podia. Era uma super proteção. Ou então, assim, não, o Júlio vai salvar na cabeça deles. Não salvei. Na verdade, salvei, porque a casa ficou mais alegre, né, com a aceitação dos 3 filhos gays, assim, dentro de casa e artistas. E aí comecei a frequentar o Joca com muito mais assiduidade, tanto de manhã, à tarde até à noite. Essas boates da Monsenhor Tabosa, tu não lembra o nome? Lugares. Não sei se era Navy, eu acho que era Navy. Que era uma boate chiquérrima, que era uma das primeiras, né? Toda no veludo, vermelho, uma das primeiras aqui, chiquérrima boate, acho que era Navy. Tinha a Periferia, que também, mas eu não andava, que já era com... o nome de uma boate. A Periferia era o nome de uma boate, aí que eu tinha que ter dinheiro pra entrar, essas coisas todas, né? Inclusive a Periferia tinham performances de bailarinos contemporâneos também, e clássicos da cidade, era bem interessante. Eles faziam show em cima do palco, era bravo. Eu já sou da geração Divine. Eu lembro que com 16 anos, minha turma todinha falsificava a identidade pra conseguir entrar, mas eu não tive coragem de fazer isso. Mas eu ainda conheci. Tentaram me levar pra aquela que era perto da Divine. Style. A Style. Sim, a Style não conheci. também. Vi shows na Style de grande pessoa. Casa Blanca. Casa Blanca já é bem mais atrás, assim, não cheguei aí. E aí pertinho, é 80, mas eu não... E aí eu fui pra... Aquela que tinha a Broadway. Broadway, né? fui também. Fantasma exatamente. da Ópera. Só como cliente mesmo. Mas assim, fui na outra semana ela fechou. Né? Quando eu fiquei de maior. E tinha também ali na 24 de maio um barzinho. Anistia. Esse nome eu lembro. Assim, as pessoas Anistia, que era toda no taco de madeira, era uma casa bem descida, rústica, né? Era bem legal. Eu ia pra uns videogames lá, gente. Era bem interessante. Mas nunca, assim, não. Eu já comecei com a Divine de lá pra cá. E depois que vocês começaram a fazer shows na Divine, os grandes espetáculos, foram surgindo outras boates. Vocês eram convidadas pra fazer show fora? Era de boa aceitar, vocês sendo mais assim do elenco da Divine? Tinha alguns, eu não sei em relação a outras boates, mas a gente fazia eventos
por fora também, casamentos, algumas coisas assim a gente conseguiu fazer. Não sei de boate, mas de saunas a gente conseguia fazer simultaneamente algumas coisas que já existiam. Eu não me lembro de fazer Level, não. Eu lembro que surgiu... Kiss. Kiss era meio que fechado pra gente. Existia algumas artistas que faziam shows lá, mas não era tão aberto assim, principalmente pra gente que fazia mais a transformista. Quem fazia a drag queen, mesmo... chegava lá, mas pra gente era mais difícil. Era mais drag. A Dona Santa tinha também, mas ela era só apresentadora, né? Apresentava algum evento, algum artista. Eram mais pontuais as coisas da Dona Santa, uma coisa né? assim, não era muito aberto pra show. De show de arte transformista. A Camille falou uma coisa agora, que havia essa separação do transformista e da drag queen. Como é que era isso? Porque hoje vocês são chamadas de drag queen. Sim, porque ficou mais popular o nome drag queen, né? Hoje em dia todo mundo é drag queen, né? Mas antigamente existia a caricata, as transformistas e a drag queen. Aí a diferença caricata é tipo a Romeirinha escrachada, né? Tinha a tábua. Era mais por estéticas também, né? Era tipo mais voltada para o humor, né? Transformista, vamos se aproximar mais da beleza feminina. Mas todos são atores transformistas, né? A ponta da pirâmide é o ator transformista. Sim. Aí vem descendo os segmentos, os estilos, as drags, as andrógenas, né? As trans que faziam shows, as andrógenas, as caricatas. E aí tinha as vertentes que também apareciam no meio disso tudo. Mas meio que existia nichos diferentes de que, caso a Adma é a transformista, então jamais poderiam ver a Adma de outra forma, né? Se fosse talvez, está entrando numa praia que não é a dela. Mas assim, para algumas atrizes, alguns atores, a gente já tinha essa cabeça muito livre, aberta para isso. Eu posso estar aqui um final de semana como Miss, mas se tiver um Halloween, eu vou como Halloween, eu vou como monte, eu vou como vampiro e tá tudo bem. E a gente começou também a fazer isso. A gente começou a andar em todos esses segmentos. E também pela questão do envolvimento da gente com o teatro, né? Dessa permissão cênica, né? E aí eu lembro, assim, pra gente chegar nesses outros lugares, foi mais quando houve na Dona Santa uma festa beneficente, que aí cada artista pôde levar um número, né? Aí eu levei um número do Cats, assim que eu fiz uma versão mais brasileira e tal, e uma pessoa, um colunista, elogiou e cobrando da casa que levassem shows daquele estilo. E aí o Leco, na época, me ligou e aí eu montei um número bem maior do Cats, levando as meninas. Aí vocês também saíram dessa bolha, né? Assim, que não só boate, sauna, mas chegaram ao teatro, porque vocês fizeram com a Raimundinha, o Paulo Diógenes, um espetáculo. E isso em 2000 e... Gente, eu nem lembro que ano foi aquele, 2002, 2003. 2003, que 2004. Era com a menina, né? Era com a Catita, 2004. Qual era o bordão? Posso desabafar? Morra. Aí, meu filho, foi figurino, dançando nas pontas, troca de roupa... Eu, Everarda, Colares, Nagai? Não, era eu, você, a Colares e a Everarda, e a Nagai era substituta. Tinha uma substituta. E o detalhe é que era para o público hétero. Não era para boate, né? Não era para... Era o público do Geller, das churrascarias que ele fazia. Que aí da hotelaria de Fortaleza, que vem os turistas. Quando ele ia para um teatro, compilava tudo lá no teatro. Foi esse que tu participou, Fábio? Não, eu participei da abertura dos shows da Raimundinha. Esse foi um espetáculo mesmo de teatro, que eu posso desabafar. E eu fazia a Adma Colares, acho que a Camille também, que eu fazia o cabaré na abertura do show da Raimundinha. Não, era uma que era bem lenta. Ele me deu a fita, na época era VHS, né? Num sábado, eu fui lá na casa dele à noite, e ele falou que na terça... Já tinha, era. Aí eu disse, mas na terça agora? Ele na terça agora. Eu, meu Deus, então, final de semana inteiro ouvindo. Ele foi um fomentador também pra gente, porque a gente fazia as trocas e o descanso dele. Né? A gente já fazia uma abertura, ele entrava, aí quando ele fazia a troca de roupa, o descanso, a gente entrava com os números, e aí ele voltava e fazia o final. Era maravilhoso. E fizemos muito isso. Fizemos o Geller, fizemos Shopping Pizza. Aquele na praia, Croco Beach. Lembro de todos, porque eu também fiz parte desse momento. Você era drag? Tô passando. Não, eu fazia... Nossa, o pessoal deve dizer, eu não era drag, eu fazia de homem. De menino. Homem. E no final, a gente chegava, ia pra casa dele, ele fazia, sabe o quê?
um baião com queijo, mussarela, bacon. E a gente comia e dormia. Mulher. E eu não agora sabia eu me posso maquiar e ele me maquiava. Eu posso Olha aí. falar uma curiosidade? Deixa eu falar uma curiosidade antes. Vai, eu fui me diz. apresentar no Shopping Pizza do Iguatemi. Iguatemi. Eu na minha cabeça, menina, eu vou me montar e vou pro Iguatemi. Fui pro Iguatemi montada, de calça jeans, cinto prata, blusinha colada, peruca loura e uma tiara. Cheguei antes, me montei e fui pro Iguatemi. Andei, o segurança tudo falando. Aí eu cheguei ao Paulo, tu já tá montada? Assim, já tô montada. Tu tava onde? Tava no Iguatemi. Pra quê? Mano, eu levei um carão, não foi normal, não. Não pode tá ali, não sei o que, as pessoas não estão acostumadas ainda, não sei o que, não sei o que. Você tem que se arrumar pra vir pro teatro, você tem que entrar no camarim, se arrumar, esperar o show começar. Menina, eu levei um baile que eu fiquei assim, ó. Mas Passada com existia baile. isso também uma É. vez. Foi na Tóquio, eu levei um Mas baile aí já, do Eric sabe o que era? Silva. Eu já queria meio que mostrar. Isso não é, na minha cabeça ainda não era expandir. Era de causar também, né? De flertar um pouco, mas também de levar. Na minha cabeça eu estaria levando, assim, para pessoas conhecerem. Uma militância de qualquer Uma forma, militância né? ainda sem saber que militaria. O Eric, não era a curiosidade que eu ia falar, mas o Eric Silva também, uma vez, dentro do gueto da boate, eu ia me apresentar 4, 5 horas da manhã, eu cheguei meia-noite, eu não queria ficar presa num camarim. Eu saí, como eu fazia na Divine. Quando eu fui pra uma outra casa, que eu acho que era a Thor, o Eric Silva, que era o promotor, e quando ele me viu, ele me deu, você é artista, você não pode estar aqui, tem que estar no camarim. Eu disse, eu vou ficar presa ali? Não. Eu queria estar conversando com as pessoas. Eu sempre fui assim, de Da ir lá, sociabilidade. né, das pessoas me verem antes. Eu não precisava, até porque eu não estava com a roupa do show. Eu estava com uma roupa de estar cumprimentando as pessoas e tal. Às vezes até sem a peruca do show, né? Porque aí, de certa forma, já dava uma virada de Agora, chave. a curiosidade em relação à peça do Paulo é que existia um coronel da polícia dos bombeiros que ele foi pra todas as sessões e ele flertava com... Eu nunca... Na verdade, eu soube pelo... Tarararã, quem será, Eu hein? soube pelo Paulo Diógenes. Porque ele não acreditava que eu não era uma menina. Na Mulher. época. E não é. Não é não? Agora não. E aí, no final, a gente aparecia de homem, né? No final, a gente se desmontava. E aí, ele dizia assim, Camille, ele vem todo final de semana porque ele disse que não acredita que tu, no final, é a menina que se apresenta no começo. Eu também tinha uma, ele sabia que eu era mulher mesmo. Eu sempre Ele soube. acreditava. Até quando eu vinha de menino, ele disse, é uma mulher mesmo, tá disfarçado de menino. Uhum. Vocês Na sempre mente, foram né? referências, assim, desses grandes espetáculos, né? E quando tinha na Boate Divine, eram vocês as pessoas chamadas pra, tipo, comandar, né? Aí você já tem essa... Conta pra gente como foi essa experiência de montar divas, montar fim de ano, montar Halloween, né? Halloween que o Alisson participou. Que até hoje... Tu é era a- uma drag eu- também, eu tô passada. Eu era uma drag e teve um deles que elas vinham e nós eram 3 contra 3. Eram as 3 bailarinas contra as 3 drags, né? Aí a Camille me pegava. Tem um que ela deu com Muita tanta força. Até hoje, né? Tá a marca. Até hoje eu sinto aquela mão Acorda dela, assim, né? né? Ah, Camille. Minha mão pesa, viado. Era, mas a Camille sempre ela teve essa... A verdade, ela começou ali, meio que na coisa do roteirizar as coisas, né? Como eu já tinha dito antes, a gente segmentava, cada um pegava 4, 3 meninos pra fazer as coreografias, aí montava o começo e final, e com o tempo a Camille começou a roteirizar. Né, começo, meio e fim dos Halloweens, das coisas, das editáveis, as coisas, ela pegou muita coisa pra ela, assim. E aí, juntas, a gente, democraticamente, ia montando o espetáculo de danças, de cena, de intenção. Com as meninas também, com a Rayovac também algumas vezes, a coisa do teatro também. Na verdade, assim, como eu sempre tive a visão que elas eram bailarinas, coreógrafas, assim, eu só vim mais tarde. A Divine abre em 2020, começa um elenco de divas. 2020? Nos anos 2000. Aí começa uma primeira geração de divas. Daí entra as bailarinas, né? A Colares leva, entra a levada da Everarda, do Júlio e tal. E aí eu entro em 2002. Aí até 2005 tem especial Divas, organizado pelo Celso, né? Com coreografia
do Everardo, da Colares e acho que teu também, né? Sim. Aí tem uma pausa. Em 2005, só vem surgir os novos eventos, os espetáculos, em 2010. E aí eu entro como coreógrafo também. Fazendo. Que foi uma levada que a gente trouxe uma geração toda nova de divas. Entraram umas 10 meninas, né? Foi. Só permaneceu na época só eu, a Adma, a Everarda. Nefer começou e parou. Ficou só nós três do povo antigo. Era. Nem os meninos mais, assim. E aí, a partir daí eu E aí começo a já dirigir. estava, né? Katana, esse pessoal já estava, Maura, e continuou. Aí pronto, a gente começou a dirigir, fazer. Cada um, eu ficava mais com os musicais, né? O que era de musical ficava pra mim. Aí a Adma ficava com uma coisa mais pop. Era, foi Né? ele diferenciava, deixa eu dizer, mas a grande cabeça disso tudo era o Celso, né? E ele meio que jogava uns desafios, assim. Teve um Divas que ele jogou uma música pra sair que ela nunca faria, ela escolhendo. E aí tive o desafio da dança, né? Chegava a chorar, dizendo que não conseguia. E ele mantinha a ideia, você vai conseguir, esse não é o seu estilo. E aí ele fez isso com todos, tirou todas da zona de conforto. Isso foi muito legal. E eu lembro assim, por exemplo, a Divine tinha um formato bem estabelecido. Faz o número, faz o pose final, apaga as luzes. Nesse Divas de 2010, quando eu decidi... É o Fiesta ou é o Espetacular? Foi o Constellation, não? Não. 2010, acho que Espetacular. Espetacular. Eu disse assim, o meu bloco era um musical, eu disse, eu não quero black, não quero que apague as luzes. Vai ser transição de pessoas. Entra e sai, aí disse, não vai dar certo. Vai, a gente conseguiu montar, e eu lembro que no ano seguinte ele também não queria mais que apagasse as luzes. Que ficasse Entradas no show e saídas, né? Que eu acho que foi o Fiesta. Foi o Rap Fit. O Constellation eu fiz o Rap Fit no final. Aham. Espetacular, né? Eu fui o que fiz o Rap Fit também com a Camille. Eu fiz a parte masculina. Muito legal. E eu lembro assim da minha primeira participação já como diva, ele já me deu o número da Cher, né? Que a gente vinha pela plateia. Então assim, até pra isso também pra mim foi um choque. Como é que eu vou vir da plateia, não vou chegar a tempo, não sei o quê. Mas aí tinha os ensaios, né, que a gente... E o Celso, ele realmente, a visão dele era maravilhosa. Ele tem uma mente, né? Assim, As pessoas diziam que ele era uma pessoa muito difícil. Vocês lidavam bem com ele? Era tranquilo pra vocês? Eu acho que difícil era justamente por... Eu acho que ele não era difícil, eu acho que ele era primoroso. Primoroso e disciplinado, né? Assim, muito disciplinado. E talvez para alguns artistas aquilo poderia chegar de uma outra forma, uma exigência, uma cobrança que a gente já academicamente já tinha. Então, por conta do balé. Pra gente não foi difícil. É que o pessoal diz que eu sou grosso. Você é um tronco de amarrar touro. Então, vamos falar de coisa Eu te boa. amo. Vocês têm alguma desavença com alguém? Eu detesto a Camille. Eu Adma. Tudo Não, bom, amiga? Socialmente eu sempre me dei muito bem, assim, eu sempre fui muito do meu coração mesmo, assim, de chegar nas pessoas. Eu acredito que a recíproca, na maioria das vezes, foi sempre muito verdadeira das pessoas para comigo, assim. Eu e Camille, a gente sempre teve essa vibe muito popular. Essa geração de 2010 de divas, todas elas brigaram. Menos nós três, né? Eu, a Adma e a Verônica. Talvez uma desavença de raciocínio, de pensamento, de alguma coisa mais... De parar de se falar, de falar a história de uma da outra. Nunca. As gerações, algumas mais foram mais concorrentes entre si. Né? De concorrência. Foi, Alex. Não, mas eu nunca fui da geração dela, mas eu acompanhei algumas coisas, né? E tipo, mesmo assim, porque quem conhece sabe que vocês têm uma personalidade bem tranquila, são bem relax, educadíssimas, né? Tem uma educação, tem essa percepção. Tu tá chamando ela de falsa? Sonsas, né? Dona Vilma. Velha sonsa. Não, mas vocês acham que por serem assim tranquilas, alguém já tentou montar em vocês, se aproveitar de vocês, pedir alguma coisa ou querer alguma coisa? Ah, Dilma, todo ano, quando ela vai pros concursos do Camille. Não, mas eu A pago, louca, né? né? Costura, coitada. Não, acho que as pessoas chegavam... Pra mim, assim, eu não tenho nenhum tipo de experiência, assim, nesse sentido, não. As pessoas chegavam pra mim sempre com muito respeito. E, assim, eu não usava isso pra me sobrepor às pessoas. Eu queria estabelecer realmente uma amizade
tranquila de conversar, de trocar experiências, de ouvir também umas pessoas que talvez não estivessem no meu nível de crescimento, de ouvir a outra pessoa também, porque às vezes as pessoas de fora têm um pouco, né, uma visão que você tem que ser aberta também para ouvir o outro, o olhar do outro, né, porque a Divine sempre teve um público muito de cobrança. Ele quer ver o artista ali impecável em tudo. E nem sempre a gente acerta. E quando a gente não acertava, clientes chegavam pra gente e davam os feedbacks e a gente, massa, vou escutar e vou tentar refazer. Eu sempre gostei de trabalhar assim, democraticamente. A criação democrática é a melhor coisa. Eu nunca quis impor, vai ser isso assado. É uma coisa que eu falo, mas assim, se tivesse alguma coisa que eu achava que dava certo, e algumas pessoas... Eu disse, não, isso aqui eu vou segurar, gente, porque eu acredito que isso vai dar certo. A própria Linda Raissa, né? Vamos experimentar isso, vamos segurar isso. Eu lembro que ela já falou pra gente que ela não acreditava que ela pudesse dançar. E a gente insistiu. Você vai dançar. Sabe? Grosseiras mesmo, né? Vai dançar. A gente assumiu uma postura realmente de professoras de dança mesmo, né? E aí ela reconhece que, assim, ela dançou, ela se apresentou bem. Dançou, aprendeu coreografia e tal. Eu acho que não só ela, eu acho que nesse mesmo especial do Divas, tinha outras meninas, outras Bezinha, divas, né? que também falavam que não iam conseguir dançar. A Bezinha, né? Que era, esqueci. Yasmin Hilton. Né? A Maura sempre dançou, a Katana também sempre teve uma relação com a dança Colares. E quando vocês dizem que o Celso gostava de dar desafios, a gente vê isso quando vocês também assumem o Halloween, né, da Boate Divine, que é uma coisa totalmente... Você pega uma outra vertente, onde vocês eram totalmente voltadas... novo. Que era bem tradicional, né? E foi aí que a gente bebeu na fonte das drags. Que a gente teve que se desfazer não, de agregar a nossa formação mais um tipo de informação. E aí a gente foi nas drags. Vocês viram onde era que tinha talento de verdade. Exato. Erros que a gente não iria cometer, vendo os erros dela. A gente foi ver lá o Wanda máscaras fazendo 5 minutos antes da gente. Ai, fala. Narizes de bruxa feitos na hora. Por quem? Quero nomes. Rayana Rayovac. E a gente pagou tanto tempo antes, né? Podre. Não, mas assim, o Halloween da Divine era tradicional, uma super festa. Com o tempo, ela foi meio que se desgastando. E daquele formato, do né? formato. E aí o proprietário resolveu... e era um evento dominado pelas drags. E aí ele quis dar uma misturada, botar a drag, a transformista, os boys, né? Os gogo boys, que tinham muitos gogo boys em Fortaleza na época. E aí ele lançou esse desafio pra nós três, as coreógrafas. Eu, Adma e a Everarda. Daí... Sendo elenco e produzindo. E pronto. Antigamente a gente era só coreógrafas. E aí, depois no Halloween... a gente passou a dirigir também. Então ele só dava o que ele queria, o roteiro que ele queria, e aí a gente... dava o norte da história, né? A gente criava. E aí foram 5, 6 edições. Foram edições maravilhosas, trocando com artistas incríveis. Assim, realmente deu uma outra cara. Quando vocês chegaram pro teatralizou porque a gente muita teatralizou, coisa, foi. né? Porque antigamente era só escolher uma pessoa, tipo uma drag, aí ela ia fazer o show, aí ela fazia, tipo porque assim, ficava... a vertente dela, exatamente, né? aí fazia só aquilo... E que também era massa, que as pessoas gostavam, né? Sim. Da coisa do horrendo, que nós tínhamos lá o Wanda, nós tínhamos vários nomes de pessoas que faziam isso muito bem. Mas é porque naturalmente as coisas vão evoluindo, Sim, né? Claro. Então as pessoas começaram a querer ouvir uma história legal. Eu acho que o que fazia falta antigamente era porque acabava muito rápido. Era só aquele show e pronto. E as pessoas ficavam com vontade demais. Era muito massa, muito lindo, né? Mas aí a gente, cadê? Vai ter mais, vai não sei o quê. E vocês trouxeram aquela história, contaram com começo, meio e fim. Mas agora eu vou fazer uma polêmica. Eu acho que hoje em dia, mesmo com a boate que a gente tem em Fortaleza, ainda não aconteceu um evento nas proporções dos eventos artísticos da Divine. Com história do começo, meio e fim, sabe? Sim. Quem viveu aquela época, eu acho que percebe que não tem. Assim, eu concordo, só que eu acho que aquele especial de Natal que elas fizeram
lá na boate, meio que eu achei que a partir dali ia continuar aquele... A gente... Porque Mas vocês porém- conseguiram Mas contar aí, uma historinha e tal. mas porém, ali não era uma coisa da direção artística da casa. Ali era Do do grupo. coletivo delas. É a história delas. Elas levaram Sim. um Foi espetáculo um pra dentro da experimento casa. nosso, né? Né? Interessante. Então a diferença eu acho que é E agora, quando ela falou do show solos, eu me lembro dos The Bests of Drags, né? Que tinha que aí a pessoa, a plateia se encantava de tanta drag no palco aí fazendo show. E o The Best of Drag, ele tem uma particularidade, porque ele tinha a top drag que tinha ganho no ano anterior, tinha a apresentadora e tinha os 3 primeiros lugares do concurso, né? E se tivesse uma especial, chamava, tipo assim, uma outra top drag, uma Sim, drag de fora. uma drag de fora. Então, tipo assim, você ia pro concurso tentar. Eu passei 2 anos no concurso, fiquei em terceiro nos 2. E tinha que ir pro The Best of Drag. E, tipo assim, você abdicava do seu ano novo. ser humilhada lá, né? Exatamente, fiquei em terceiro, ainda tem que Mas tem que perder fazer o o ano, show. tem que fazer o show. Tá montada no show. Pois é, e era muito bom. E eu até tentei fazer uma coisa assim, porque as drags eram mais resistentes pra fazer esse tipo de coreografia, dessa coisa mais montada. Queria cada um fazer Mais seu número. espontâneo, né? Exatamente. Aí, quando eu entrei no The Best of Drag, eu chamei as meninas, vamos fazer uma coisa, vamos fazer as aeromoças. Aí a Satinha entrou no meio, já vinha com a mala, a gente já montou uma coisa assim, mais elaboradinha e também foi bem Mas o The elogiado. Best não era um concurso? Não, The Era uma Best of celebração Drag de festa de final de ano, era né? o Ele é como se era o fosse o Réveillon. Réveillon. Ele tinha era o Natal, Réveillon. né? O especial de Natal, Que era das mais transformistas. transformistas. Era. E aí tinha o The Best of Drag, pra contemplar todos, Era né? exatamente na virada do ano. Tipo assim, virava o ano, aí 1 hora depois, a hora do show, 2 horas da manhã, 2 né? horas Já da era manhã. o show. Eu fiz Aí- um The Best com a Maura, passei um ano novo de Chitara. Chita, eu e a Everarda. Amarelão, preto, publicado. Terminou vestindo uma roupa branca com cara de Chita, de Chitara. Foi lindo, foi ótimo. Era desse jeito, era São bom. histórias boas, assim, São. momentos É. que Muito dão bons. saudades ainda, né? E aventuras? Vamos contar de aventuras agora? Porque assim, vocês viveram muito a Divine, assim como a gente também viveu. De Mas formas viveram também os diferentes até. entornos. Os inferninhos. Já viveram também muitos entornos da boate. Ó, Quarteirões. uma curiosidade da gente, porque a gente estava na mesma companhia, né? Então a gente viajou muito. Então em toda viagem tinha que ter o lugar reservado, kit. né? A peruca, o saltinho. Mas uma que é engraçado, que eu fui dançar um Fendafol em Cascavel. E a Adma lá não, vem ela, não cara. poderia ir. Porque ela tava na quadrilha As já. quadrilhas da vida. E aí, só que além de bailarino, era o ensaiador da gente. E esqueceu de deixar o Os áudio, CDs. né? Os CDs da apresentação. Daí ela teve que ir até Cascavel, deixar o CD e voltar Legal. pra Fortaleza. Só que eu já tava com a minha bolsa aberta, eu ia me montar, tinha alugado um quarto no meio da BR, tu lembra? E aí ela disse, eu vou mais não. Aí Quando eu vi a Camille com as coisinhas de montagem, eu vou voltar pra Fortaleza. eu disse, eu tenho uma peruca sobrando, uma peruca, ó. terrível. Leucemia. Mona. Se você ia pegando assim, ó, Ela ia caindo. aquelas perucas da loja chinesa que continua. tinha. E aí, não tinha vestido nas portas dos quartos das, Das meninas, meninas. das Me bailarinas. arranja um vestido, Aí a Adma, a gente conseguiu uma sandália 37 Da Jane. da coreógrafa. E da ela Jane. calça quanto? 42. Mas o calcanhar não é Não é pé. Que fica pra trás não é pé. Deu na frente, apareceu o dedo. A Nem gente que não- seja assim, garra de gavião, assim. A gente no mototáxi, a Adma só com os pés dela assim na moto. Mona, eu fui terrível, viado. Mas Como- ornou, né? Foi, a gente bateu porta. Foi. Tirando a banda nas putas. A BR. A Camille fez dentro daqueles anéis de cassino. Eu peguei um mototáxi. Fui pra casa Ai, de meu um Deus, a bofe. peruca agora. Cadê eu voltar? E essa aqui doida. Ixi, Mas como foi assim, o o quarto. galo cantou, eu cheguei. O quarto ficava virado pra BR. Aí tinha uma grade. Não, explica como a gente conseguiu, que a prefeitura escutou. Não. Começou assim. Olha, vocês vão dançar e voltam pra Fortaleza, porque não tem hospedagem. Aí eu, beleza, eu vou pegar meu dinheiro, vou alugar um quartinho mesmo na beira de estrada, que eu vou ficar em Cascavel. Aí eu vejo umas gaysinhas, eu disse,
vem cá, menino. Onde é que tem uma pousadinha aqui na BR, na beira mesmo da estrada? Aí tinha uma mulher de costa. Quando a mulher, ela vira assim, ela diz, o que foi, meu filho? Não tem quarto? Tem sim. Olha, liga pra fulano e mande reservar um quarto, sei o que, ó. Era a primeira dama de Cascavel. Nossa. Escutou. Aí pagou pra mim ficar, né? Aí quando a Adma soube, ficou. E aí era mesmo, tinha uma grade assim pra BR, tinha uns anéis lá. E aí a gente fazendo a linha, lá você vê uns bebos com a garrafa de cachaça. E eu, Adma, vem pra cá pro caminhão. Então, aí a Adma veio pra trás do caminhão, os bofs que vinham aqui fizeram assim, ó. E o horrendo. Bateram de frente com a Adma. Só que eles, ó, gatinha, não sei o quê. Eu já dei o pulo Ei, pelo gatinha, portão. amor, vamos sair? Dei o pulo pelo portão. E aí fui fazer a linha com 2, a Adma saiu com 1. A moto. Ai, quando eu vi minha peruca já tava na cabeça do bofe. O bofe já virou drag queen. Dentro dos anéis. Os anéis de cimento. Mas assim, também tem as histórias que vocês iam pros forrós, né? Montadas. Eu fui e isso há mais. muito Eu fui tempo menos. atrás. Pras fui uma festas no vez dentro de interior. uma Kombi. Não, com Leblon. Não sei se vocês lembram da casa Leblon que tinha ali. Que a gente foi montado. Parque fechou do daquela menina Vaqueiro. A gente faz Companhia do Calypso Isso, no Parque do Vaqueiro. Dentro de uma Kombi que o motorista vinha Vinha dormindo. dormindo. E- Ou seja, a gente foi pro show e não sabia se ia voltar. Vinha colar e Gente, fazer assim, ó. Camille, ele tá dormindo. E o bofe assim, ó. Mona, Só quando chegava pura no- verdura, Era viado. Kombi não, era uma besta. Era uma besta, era. Besta era a gente que tava ali dentro, e doida. Quando dava a curva, ele fazia assim, ó. Aí, reta, ele dormia. Tinha uma graça, né? Era... E daí, mas forró eu fui demais. Eu, Não, a forró não. Bádala. Mas vocês iam pros lugares héteros montadas, né? Também assim. Porque naquela época, não como hoje, porque hoje é super comum, normal. Tranquilíssimo. Mas pra aquela época, não era assim, não tinham medo, assim. Que é isso? É coisa da juventude. Será que eu faria acho que- isso hoje, naquela Mas época? eu fui pro Iguatemi, eu queria desbravar, fui pro Iguatemi montada pra usar, né? Mas, assim, eu não lembro, assim, eu fui pro Parque do Vaqueiro, né, motivada pelas meninas e tal, a coisa do flertar. Na verdade, a gente precisa ser bem verdadeiro nesse sentido. A gente se vestir de sentia mulher pra garotinha, né? flertar, pra tentar beijar, pra tentar ficar, pra tentar outras cositas mais. Porque Aí- isso chama a atenção dos homens, dos né? homens, desperta, assim, o olhar, né? A gente Que para, novinha, né? Os É, homens ficavam tudo doidos. né? A É. gente tudo Eu lembro que hormonizada, né? eu dei autógrafo em bermuda de macho. Nos bares. De porque... quê? De... Macho. Ele gato aqui, beija aqui na bermuda. E assinava tudo. Separar de divórcio no outro dia. Já eventos contratados, eu fiz mais, assim. Eu, Everardo, Que tipo de evento? casamentos, recepção de show de casamento. Depois, né? Com o Surpresa. noivo? Surpresa com o noivo cadeirante, a gente fez na época, levantamos, tiramos ele da cadeira, botamos ele pra cima. Eu, Everardo e a minha mãe, Stephanie Fox, e a noiva, maravilhoso. E tu lembra aquele que a gente PCD. foi? Jogando o PCD pra cima. Que a mulher contratou a gente, a noiva também era noiva? Ai, bicho, que ninguém gostou, foi podre. O bofe homofóbico. A mulher contratou a gente, foi horrível. E a Adma. Bicho se acabando de querer fazer graça. E fazer os show, bofe, e ó. o bofe, ó. Com ódio, ela. Nem tinha isso na época, mas o olho dela chega brilhava de feliz. Meu Mulher, eu Deus. olhei pra cabeça, mulher, vamos embora. Que não... Era Pegamos tipo, o dinheiro, o combinado pegamos era o uma quê? coisa de 20 minutos, a gente só fez 5. Ainda bem que ela pagou, né, a Mapô? Pagou e alguns Mas criou gerou um clima, ficou gente. tenso, ficou chato. Eu disse, mulher, vamos embora, pegar um táxi. O que hoje a gente chega é uma comédia. Hoje em dia. A aceitação assim desse público ele está muito mais aberto por conquista de várias outras pessoas assim, Eu até acho- nacionalmente falando e também como consequência do que a gente veio fazendo também, né, dessa geração toda. E tipo assim, e vocês fizeram muita coisa nessa trajetória e hoje a Camille a gente vê que é cantora, apresentadora, costureira, que faz figurino, tudo. A Adma, coreógrafa, né, tá à frente aí de quadrilha. Como que vocês veem hoje
o artista de vocês, né? Dentro dessas coisas. E, tipo assim, a importância que teve toda essa trajetória pra tornar vocês as artistas de hoje. Em 2003, eu entrei com a quadrilha que eu era coreógrafo, já tinha sido noivo na tradição junina lá no ginásio da Parangaba, trazendo eles de mão dadas. Eu puxando a quadrilha toda montada, muito bem montada na época que eu fiz. E aquilo causou um frisson no movimento junino, que até soava como um atrevimento, que aquilo não poderia ter acontecido. Mas eu sabia que eu fazendo aquilo também estaria contribuindo para alguma coisa que viesse a seguir. Tá entendendo? Até porque o mundo do movimento junino já tem muita força, muito trabalho das drags, dos atores transformistas. Então ali eu já fui, e para mim foi um outro campo de atuação que eu tinha até uma certa resistência para ser marcador com personagem feminino, mas depois eu disse, não, acho que é isso mesmo. E um dos meus melhores anos como marcador foi quando em 2018 tinha um personagem feminino, que eu me dei muito bem com a performance, e no final vinha de um preto velho e tal. Mas foi mágico, só que eu tinha uma resistência, porque aquela questão de estar montado, de estar se movimentando, marcando uma quadrilha, aquilo talvez me incomodasse. E a direção já sempre quis, mas eu nunca. E você, tipo assim, é premiadíssimo, né? No que você faz. É um ícone, não só daqui, mas nacional, em relação a tudo que você faz. Tem gente até que já prefiro o Adma marcando do que o Júlio César, não sei o quê. Eu escuto muito isso. Mas aí depende da temática, né? Se cabe ou não. Mas, assim, consegui também muita coisa por eu ter essa carta branca dentro da Babassu, né? De estar levando esse movimento todo, assim. Eu acho que a minha trajetória foi tudo uma evolução. Começo com 13 anos fazendo jazz, viro danço maracatu, e agora me veio à mente que minha primeira performance de mulher foi no maracatu. Legal. Publicamente. Eu fui princesa com 15 anos, me tornei rainha de maracatu com 15 anos ainda, mas acabei não desfilando no carnaval por conta que eu quis fazer outras coisas. E aí entra na Divine com a dublagem, né, com lip sync. Já em 2008 eu começo a querer cantar, a querer ter a minha própria voz. E aí, a partir daí eu não parei. Mesmo, eu acho que nesse momento eu sou muito julgado, porque as pessoas, e até hoje, tem muitas artistas daquela época que querem que eu faça a mesma coisa que eu fazia lá nos anos 2000. Né? E eu fui para outros ramos, assim. E eu lembro que eu tive uma oportunidade muito grande na sauna, porque eu era fixa. Então eu dublava e cantava. Eu dublava os clientes que me aguentasse, né? Até um momento que eu fui chamado para uma apresentação numa outra sauna. E a pessoa que me contratou me liga e diz assim: Camille, agora eu quero tudo ao vivo. Você foi criando uma plateia. E até hoje, os shows que eram antigamente a gente fazia, dublava 2, 3 músicas, passaram a ser 2 horas de shows meus, cantado. Mas tu não acha que isso te atrapalha de alguma forma hoje? Tipo assim, em algum momento eu não queria mais fazer a dublagem, que é uma das coisas do drag queen, é fazer a dublagem, né? Fazer dublagem, e aí hoje você vem mais com essa veia da cantora e tal. E isso tu não acha que atrapalha, assim, o contratante não quer chamar porque eu quero dublagem, mas ela quer cantar? Eu já senti que tem eventos que não me chamam porque me acham mais cantora do que uma drag de lip sync. Já aconteceu. Mas você não tá fechada pra isso? Não, mas... É porque você é uma exímia, né? Dubladora. Grava muito bem, né? Mas, assim, não me incomoda, assim. Mas eu prefiro hoje em dia cantar do que fazer o lip sync. E a valorização do artista aqui em Fortaleza? Eu acho que é defasada, assim, nos guetos. As boates continuam pagando ainda valores que a Divine pagava já pra gente. 20 e poucos anos atrás. Você não vê uma evolução. Exatamente. Fala, Alisson, fala, eu quero ouvir. Não, mas é isso. Porque você falou exatamente isso. Eu falei exatamente isso, porque a gente que fazia lá naquela época, quando a gente vê o cachê do artista hoje, é a mesma coisa. E lá ele tinha um valor que nos surpreendia. Exatamente. Né? Era, sim, às vezes, como só uma atração da noite, ou quando você estava dentro do espetáculo Divas, e dentro desse espetáculo Divas você produzia coreograficamente. Então a gente ganhava por cada coisa, por cada função ou adquirida. Ou quando a gente era também a apresentadora, que a gente pegava o fim de semana inteiro, o sábado e o domingo. A gente ganhava também uma quantia que a gente ficava, que naquela época era praticamente a metade de um salário mínimo. Né? Quando você abria o seu envelope, que você via
aquelas, né? É. Você, gente... E hoje é igual, e tipo assim, tudo evoluiu, tudo aumentou o valor, tudo. E o cachê delas, as meninas, ficam daquele mesmo jeito. Eu acho que se fosse corrigido pra hoje, o Halloween, que eu montava, quando eu dirigi o Halloween, eu ganhava uns 5 mil reais. Se fosse corrigido pra hoje. Assim, pra 1.200. Vocês 2.000. acham que esse é um dos motivos pra gente não ter uma gama maior, como a gente tinha em outro... Porque para alguns é uma atração que não vende. É uma atração que não vai fazer o bar vender. E aí, O transformista. o show da show. arte transformista. Porque eu já ouvi falar realmente isso, que na hora do show as pessoas param pra assistir e não consomem. Mas a Divine tinha essa consciência de que portanto que o dono, ele dizia, o show tem que ser 40 minutos. Porque ele sabia que aqueles 40 minutos ele não iria vender nada. É diferente da sauna. Que a sauna, enquanto eu passo lá 2 horas com o povo no bar me olhando, eles estão consumindo a arte, consumindo a sua arte e consumindo o bar. E também porque são diferentes, né? Assim, são propostas são diferentes. Propostas diferentes, né? Mas é uma pena, assim. Infelizmente, a gente não conseguiu, não sei se a gente conseguiu muito trazer essa formação de plateia que a gente conseguiu lá há 20 anos atrás, né? Pra hoje, assim. Eu acho que o próprio público não tem mais aquela vibe, porque a Divine, a nossa geração era aquela pessoa, a gente ia esse final de semana, mas já pensando na produção da outra semana, como a gente ia chegar, como a gente ia aparecer, né, que música a gente ia fazer, ou então a gente ia consumir a arte dos outros artistas, a gente queria ver os espetáculos. Hoje dificilmente um outro artista transformista vai ver o show outro. do outro. A gente tira porque, assim, quando a Divine fecha, a gente migra para os teatros, o público foi ver a gente, mas os artistas não. Dificilmente você vê um outro ator transformista te assistindo. E daí ainda somos julgados, porque elas querem aparecer, só são elas, assim. Eu acho que é meio complicado isso, se você também não tenta fazer né? e também consumir, porque é uma forma de aprendizagem, né? Eu aprendo vendo o que você está fazendo. Mas vocês acham que atualmente existe uma nova geração que vai surpreender ou que vai continuar mantendo a arte? Temos grandes exponenciais aí. Que nomes vocês poderiam... Misaira. Eu já não acho a Misaira nova, gente. Eu sou do contra. Não, Misaira nova, não é nova uma geração, não. Não é nova. Eu tô falando de uma potência. Ela é uma potência. Né? De uma potência. Mas eu não acho ela nova geração, porque ela já tá comigo há uns 10 anos. Em 2017 ela fez o Atiraste, né? Né? E ela já tava comigo antes. Então, assim, pra mim, nesse Tô falando momento, dessa geração mais recente ainda. De 2020 Chloe pra cá, né? Castro, Alpha Killer. Alpha Killer, tem outros nomes também. Starlet, né? Starlet Starlet. maravilhosa. Eu vi uns vídeos dela também, eu achei absurda. Sim, tem Muito meninas boa. realmente boas, assim. A Lucy. A Lucy, Então tem uma nova geração. Agora, essa geração não vai saber o que a gente viveu, né? Questão de direção. Tudo é mais fácil também pra elas, o acesso, né? A gente fazia chover a rede num palco social. Dá aquela impressão que por elas terem mais acesso, elas poderiam fazer bem mais. Porque anteriormente era feito muito mais com muito menos. Com muito né? menos que Mas nós sabe que a tínhamos. gente tinha um incentivo muito grande antes. O Celso era um incentivador da arte. E eu acho que hoje em dia os donos são mais empresariais. Saber que a plateia está lotada também era um grande incentivo, né? Saber que a pessoa que vai te assistir vai te cobrar uma linda performance, como você vai estar cheirosa, bem arrumada, bem penteada, bem vestida, te incentivava a fazer sempre o melhor, mesmo como você disse, quando a gente tinha menos. E a gente saía de casa pra ir ver o show. Então, assim, gente, vamos que vai começar o show. O show é tal hora. E hoje em dia é só, tipo, um bônus na noite, ter o show, assim, não é mais o foco. Uma parcela... Se não for um evento muito bem divulgado com propósito daquele show. É importante a gente dizer que existe pessoas na noite que ainda defendem muito esses shows. Importantíssimo dizer isso, que é assim, uma luta desbravadora dessas pessoas que tentam ainda segurar nós dentro dos palcos, né? Uma coisa que eu falei, acho que nos 2 anos da Valentina mesmo, não nos tira essa possibilidade de estar em cena. E assim, ó, a Fortaleza existiam muitos artistas, muitos, uns 400, eu acho. Quando a Divine fechou, muitos pararam.
só manteve aqueles memes, você, exatamente. Laila Sá, Rayana, Flávia, enfim, pouquíssimos, assim, deu uma enxugada. Com o surgimento da Valentina, começou a ressurgir os artistas, os novos artistas. E até os que tinham parado. É, também quando a estavam Valentina voltando a surge, fazer. a gente surge com o surgimento da Valentina, uma grande esperança de reviver tudo aquilo que a gente viveu. E com né, uma de grande estrutura show. muito maravilhosa. Muito maior. melhor. Muito melhor. Exatamente. Gente, olha, o episódio com vocês é uma coisa assim que você pega a história lá do começo sendo contada, antigas mesmo, e você vê que continuam contando essa história com o profissionalismo de vocês, com a personalidade incrível que vocês têm, né? Que a gente que convive, a gente sabe que são duas pessoas incríveis. Eu sou apaixonado, o Fábio, Ave Maria. Eu só não gosto muito mais da Adma, pra mim. Aí é muito bom contar e ver toda essa trajetória e ver que vocês, como a gente estava falando, muita gente parou e ficou pelo caminho e vocês continuam fazendo e fazendo com toda a excelência que vocês sempre trouxeram no profissional de vocês. Agradeço demais a presença por ter aceitado o convite mais uma vez, viu? E dizer, gente, que faltou, ó, muitas perguntas. Uau. A gente podia ter negado de ter vindo. Não, Eu fiquei nessa dúvida agora. Podia. Eu queria Pô, aproveitar depois também. a gente teve negações também. Agradecer também a vocês, assim, por essa iniciativa. Ainda bem que deu tudo certo, né? E assim, saber que essas perguntas vêm de pessoas que também viveram a noite, que aprenderam, que ensinaram. E por isso torna o papo tão grandioso para ambas as partes. Obrigado, Fábio. Obrigado, Alisson, Nós por amamos. essa troca. Vamos brindar? Vamos brindar. Sai do grind. Sai do grind. Não, vou botar no. Não, vamos. A gente junta e separa, tá? Calma, 7, 8.